Oi, gente. O vídeo que vocês vão ver a seguir é uma roda de conversa com a professora Gitânia Rocha, que trabalha com as crianças lá da escola Nossa Senhora do Carmo, em Bananeiras, lá na Paraíba. Essa escola é muito interessante, trabalha com a pedagogia de projetos e a professora Gitânia vai contar um pouco na roda de conversa sobre as experiências que ela teve e vem tendo no âmbito dos projetos de pesquisa com as crianças. Ela trabalha com audiovisual tanto nos processos de sensibilização, né, nas práticas lúdicas que ela desenvolve, como também no estímulo da curiosidade para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa das crianças. Uma roda de conversa muito inspiradora, a gente acha que vai te ajudar bastante a pensar suas próprias práticas e desenvolver, né, novas práticas com a linguagem audiovisual na escola. Né? Para quem está gostando das nossas rodas de conversa, enfim, as postagens que a gente faz aqui no YouTube, a live da Semente, ela acontece lá no Instagram, toda terça-feira às 8 da noite. Então, se você quiser acompanhar as discussões no calor do momento, vai lá, que a gente vai estar sempre presente e aberto aos debates com você. E aí, uma semana depois, a gente vem e posta aqui no YouTube, para vocês poderem acompanhar por aqui também, certo? Então, um abraço e até a próxima. Eu acho que a gente pode começar a falar um pouco, né, sobre as práticas de sensibilização na escola, né? Por que que a gente escolheu esse tema? Por que que a gente considera ele um tema muito importante para a gente poder debater aqui, né, e trocar e partilhar referências, né? A sensibilização, ela é a porta de entrada, realmente, né, para os trabalhos com audiovisual, que podem vir a se tornar mais complexos, né, tanto do ponto de vista de processos criativos que possam mobilizar, né, uma turma, ou mesmo grande parte da escola, envolver as famílias, né, quanto também um trabalho que possa se vincular mais ao cineclube escolar, por exemplo, ou a mediação de aprendizagens diversas, né? Caso o seu contexto seja no âmbito das disciplinas escolares, né? Então, essa é uma prática digamos assim, é um momento em que a gente trabalha os fundamentos, é um momento em que a gente se aproxima, né, dos elementos da linguagem, das articulações desses elementos, né? A gente vivencia a linguagem, a gente sente a linguagem, a gente experimenta os caminhos, né, internos e os movimentos que a gente pode construir juntos através dela, né? Então, digamos assim, são as práticas onde a gente pode sentir as questões de fundo que estão vinculadas ao trabalho com audiovisual na educação, né? E questões de fundo, o que eu quero dizer com isso são, por exemplo, a dimensão da comunicação, a qualificação dessas experiências que a gente estabelece com o outro, né? O desenvolvimento da criatividade, o modo como a gente pode acessar as questões internas, né, que a gente sente e pensa e poder elaborar elas e comunicar para o mundo, né? E também os laços de empatia que a gente estabelece com o outro, né? Quando a gente passa a se vincular, né, através de práticas audiovisuais, né? Então, na semana passada, para quem vem acompanhando as nossas lives, né? Na semana passada a gente fez uma conversa com a professora Vera Martins, dos anos iniciais do Fundamental, sobre como fazer para começar a trabalhar, né? Então, a gente falou muito sobre trabalho em roda, organização, né, dos espaços, dos tempos, a importância do cineclube como essa porta de entrada, né, para criar uma noção de conjunto, né, para também partilhar a proposta do trabalho que vai ser feito ao longo do tempo, né, e agora a gente entra, dá um passinho nessa direção, né, tá, e a hora que a gente começar de fato a fazer alguma coisa, né, não apenas a dinâmicas em que a gente assiste imagens, né, os filmes ou outros tipos de audiovisual, mas a gente também começa a produzir. Então, para onde que a gente caminha, né? É um pouco nessa direção que a gente vai avançar. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, Camila, né? A live ficará salva? Sim, Camila, ela vai ficar. Se você entrar lá no nosso canal, na área de vídeos, né? A gente deixa lá todos os vídeos salvos, tá bem? E aí depois você pode assistir. Ó, a Gitânia parece que entrou aqui. Você conseguiu falar com ela, Ana? A Gita entrou, deixou uma Pronto. mensagem, só que ela não está aqui agora, eu acho. Ela está tentando entrar, mas não está funcionando. Eu acho que ela poderia, se ela estiver nos ouvindo aí, acho que ela podia pedir para entrar.
ao invés de a gente mandar o convite, não, é não? Boa, Gita. Tem um Ela- botão aqui embaixo no canto inferior direito que você pode pedir para entrar. Enquanto isso, eu vou continuar te mandando. Ah, entrou. Agora deu certo. Boa noite. Oi, minha querida, boa noite. Boa noite, Gita. Ah, o teu fã-clube já está aqui, viu? Já está aqui na sala. Meu fã. As crianças da escola, algumas já entraram aqui, já estão te elogiando como uma ótima professora. Ih, Ah, que fofinho. amanhã, hein, gente? Vou botar coraçõezinhos no caderno. Bom, ô, Gita, seja bem-vinda, né? Que bom que você topou, que bom que tá Obrigada. dando tudo certo para a gente poder começar a conversa. Eu fiz aqui uma breve introdução e aí eu passo a palavra para a Ana. Ana, você quer complementar, falar um pouco sobre a proposta de hoje e passar depois a palavra para a Gita, enfim, fazer as introduções que você achar necessário? Não, beleza. Eu acho que tu falasse um pouco, né, sobre o que representa para a gente, né, essa etapa que a gente vai falar agora, que é a sensibilização, né, que é essa etapa de iniciação mesmo, né, de introdução do audiovisual na escola. E trazer Gita aqui para a gente é realmente especial pela experiência que ela desenvolveu e desenvolve ainda, né, na Escola Nossa Senhora do Carmo. E eu acho que no decorrer, enfim, dessas conversas, assim, para até não entregar tanta coisa, assim, já de cara, assim, eu acho que eu chamaria a Gita para ela se apresentar um pouquinho, né, assim, resumidamente. E aí, a partir disso, a gente começa as perguntas e dizer também, assim, que quem estiver aqui participando, né, quiser também fazer perguntas, a gente vai estar mais atento hoje e vai incluir essas perguntas aqui, tá bem? Vem, Gitânia, fala com a gente aqui um pouquinho. Olá, boa noite. Eu sou Gitânia Rocha, mais conhecida como Tia Gita. Eu venho da Escola Nossa Senhora do Carmo já desde 2007 e venho aí construindo um pouco da história da educação transformadora. Como diz minha amiga Bárbara Eusébio, a gente vem trocando os pneus da escola ano após ano e a educação audiovisual Sementes chegou na escola para ajudar a gente a trocar mais um pneuzinho, né? Então, eu venho como colaboradora da escola para contribuir no processo de ensino e transformação de vida daquela comunidade. É isso. Ótimo, Gita. Ô, Gita, fala um pouco mais sobre essa escola. Qual é o contexto da escola? Qual é a proposta pedagógica? E onde que você se encaixa, né, no desenho da escola? Bem, nossa escola é um projeto social, né, que nasce de um desejo, de um sonho de monjas carmelitas, em especial a Madre Terezinha, né, que sempre desejou, sempre viu o outro, né, em primeiro lugar. Então, ela traz a oportunidade de educação para uma comunidade na zona rural aqui de Bananeiras. Na Paraíba, ela não é paraibana, mas é, ela deu a oportunidade inicialmente, de lavradores, né, de serem alfabetizados, depois, consequentemente, ver a família. E a escola, durante muito tempo, ela nunca foi tradicional, na verdade. Ela foi uma escola que sempre procurou trabalhar sempre o ser humano em sua diversa dimensão humana e espiritual. E assim, ela vem sempre trazendo coisas novas na sua história, desde do engatinhar, das novas metodologias. Quando a gente decidiu, na loucura do educar de forma transformadora, mudar o processo metodológico da escola, de tirar prova, tirar sala de aula, professor ditando, o menino só recebendo. Então, a gente quebrou isso, foi para o aluno como protagonista da sua própria história, como o sujeito, que é o que mais importa, na verdade. Então, ele sua própria fonte de conhecimento, né? A gente parte do conhecimento que ele traz de sua comunidade para associar naquilo, nas suas curiosidades, no que ele mais deseja estudar, e isso eu sempre fui aquela, como diz Bárbara, fui a abelhinha, né? Lendo aqui,
aprontando ali e tal. Eu fui sempre aquela que estava acompanhando essa transformação e me transformando junto, porque lá não é as crianças que transformam. Eu sempre digo que a gente aprende mais com eles do que eles com a gente. A gente está em constante transformação por eles e com eles, né? Então, eu me encaixo como essa abelha, Bárbara, como você bem falou. Eu sou uma colaboradora em constante transformação. Sou hoje responsável pela parte de cultura da escola e também cuido das oficinas e faço parte do comitê gestor da escola já há um tempo, na coordenação também com o Daniel, Elidiana, Leila, Bárbara, Fátima e Emiliana. E estou aí, né? Construindo o chão da escola, agora sonhando com o nosso espaço, um espaço mais livre, mais nosso, mais a nossa cara. E aí, lutando, né? Como educadores loucos e apaixonados por uma educação que transforma, que liberta. É isso. Massa, Gita. De fato, quando você estava conversando um pouco antes, né? E eu, quando começasse a falar do teu movimento dentro da escola, me veio essa imagem de Titânia como uma abelha, tá? Ali voando, né? Fazendo a polinização. E é bonito ver, te ver, né? Eu já vi várias vezes você na escola e é muito inspirador mesmo, assim, de querer estar junto. Que bom. Imagina, eu estou dizendo isso e a gente tem a confirmação dos estudantes aqui, das meninas e dos meninos aqui, do teu fã-clube, né? Acompanhando. Isso é massa demais, assim. E aí eu queria começar a perguntar uma coisa, assim, né? Tu tem se relacionado com audiovisual, enfim, eu acho que desde 2018, né? E daí, Desde a formação que a gente teve com vocês. uhum, que foi exatamente. E aí eu queria, ela caiu? E aí eu queria saber um pouquinho como era a tua visão antes disso. Como é que você pensava? Ô, Gita, a Ana tá oscilando, você entendeu a pergunta? A conexão tá Não, aqui eu só entendi antes, a única palavra que veio, chegou aqui, Ah, desculpa. antes. Como era a tua visão do audiovisual na sala de aula antes de conhecer, antes de fazer essa formação, enfim, antes de se relacionar do audiovisual como tu faz hoje em dia na escola? Ana, para falar a verdade, o audiovisual, para mim, antes do Semente, era aquilo que a gente encontrava prontinho na internet. Era videoaula, os filmes já, os curtas já, com outros olhares, aquele olhar mais, como diz os meninos, o super-herói fazendo mágicas, coisa e tal. A minha visão era essa. Era o audiovisual que eu procurava, era só as videoaulas. Não existia outra forma. Era isso, unicamente isso. Eu ia, pesquisava lá o conteúdo que eu queria, vinha ali os vídeos, as vídeos, assistia, pronto. Mas o Semente não, o Semente me despertou para um novo olhar. Eu digo, meu Deus, nossa metodologia, o aluno ele é o protagonista, né? E até então a gente ia por visões alheias. Eu sempre digo isso para os meninos, né? A gente ia sempre para o olhar alheio. E a gente tem tanta coisa boa, tanta sabedoria, tanta coisa para aprender nas nossas comunidades, nas nossas realidades. A aprendizagem estava ali aos nossos olhos, só que a gente não enxergava, né? Então, o Semente ele veio para abrir esse olhar. Se o aluno ele é o sujeito da sua própria aprendizagem, por que não aprender com a comunidade dele? Né? Por que não, se ele quer estudar sobre território, por que não ir lá e conhecer, e gravar, e ver o olhar dele, ouvir o que ele entende sobre o território dele, para a gente ver o macro e depois a gente ampliar para ver o micro, e depois ampliar para o macro, né? Então, o Sementes me despertou para isso, né? A criança, ela pode produzir sua própria aprendizagem. Porque eu tenho que aprender sobre cuidar do meio ambiente com vídeo, nada a ver lá de São Paulo, de realidade. Se ali da comunidade do meu aluno existe o lixo que está descartado, nos arredores da escola, como a gente bem viu isso, eu posso ter esse olhar, esse cuidado, esse zelo, esse meu repensar sobre o descarte do lixo de forma correta, ali dentro da minha própria comunidade. Então, eu deixei de ver o lá fora para ver o que estava ali
tão próximo da gente, né? Então, o Semente me possibilitou isso. A formação, ela abriu os meus olhos justamente para enxergar essa aprendizagem tão nossa, ali tão própria da gente, que antes a gente não via. E eu lembro muito bem quando eu fui para a formação, quando a gente saiu para gravar, né, um Minuto Lumière, aí eu fiquei assim, meu Deus, mas se eu estivesse na escola, eu ia gravar os animais, aqueles animais que ficam lá na frente. Eu gravando com Leila, eu lembro muito bem disso, e minha cabeça não parava, né? Disse, meu Deus, se eu estivesse na escola, eu ia gravar os meninos correndo na hora do intervalo, gravar só as perninhas correndo assim, só para vê-los correndo assim, para a gente trabalhar velocidade, para a gente trabalhar equilíbrio, para a gente trabalhar tanta coisa ali, né? E eu fiquei na formação imaginando o que é que eu ia fazer quando eu voltasse para a escola, né? Antes eu fazia o quê? Eu ia procurando na internet, né? Alguma coisa que já estava pronta. Então, isso foi muito legal quando eu fiz a formação, né? De ver a imagem, porque eu tenho que estudar o universo com vídeos tão longos, se eu posso fotografar o pôr do sol e ampliar meu olhar, tanta coisa boa ali, né? Então, eu acho que eu consegui enxergar o audiovisual com outro olhar, né? Depois daquela formação. Hoje eu tenho outra visão de audiovisual dentro do espaço escolar, né? Bom, Gita, eu vou trazer só uma informação aqui de contexto, né, para quem está chegando agora, talvez não conheça, né, os projetos da Semente, né. A gente, em 2018, a gente desenvolveu um trabalho, um projeto chamado Cartografia de Imagens, e ele foi um projeto apoiado pelo Itaú Cultural, né, e o programa Rumos, né. E aí a escola Nossa Senhora do Carmo foi uma das selecionadas, então a gente fez um trabalho de formação e de desenvolvimento metodológico, né, com as professoras da escola. E o legal desse projeto, a gente trabalhou em 4 cidades paraibanas, né, com 6 instituições, e o legal, assim, da nossa experiência com a escola Nossa Senhora do Carmo é justamente porque a escola Nossa Senhora do Carmo trabalha com pedagogia de projetos, né, e valoriza essa questão, né, da curiosidade dos estudantes, da motivação, né, de uma aprendizagem significativa, né, e através das pesquisas, né. Então, a metodologia que a gente apresentou, né, que tem a ver com o audiovisual ligado ao processo de vinculação no território educativo, de criação colaborativa, né, de sensibilização em relação ao outro, né. Então, essa perspectiva metodológica casou muito bem com a proposta pedagógica da escola, né? E aí, então, a gente juntos fomos, então, desenvolvendo um trabalho, né, de criar uma metodologia muito própria da escola, né? Bom, e aí Gita, então, entrou nesse primeiro momento, assumiu esse papel das oficinas, porque daí tinham as oficinas onde as crianças chegavam e aprendiam o básico ali, né, o beabá, e depois essas habilidades que elas iam desenvolvendo passaram a aflorar nos projetos de pesquisa, né? E aí a gente, então, tanto as professoras quanto a gente, nas visitas que a gente fez, a gente dava suporte para esse desenvolvimento dos projetos. E aí, Egita, a minha pergunta é a sua atuação nas oficinas, assim, como é que foi esse momento inicial? Porque a conversa hoje é sobre sensibilização, né? Então, como é que você sensibilizou essas crianças, assim? O que você sentiu que funcionou? O que você sentiu que transformou as crianças nesse momento inicial de apresentar o audiovisual, tanto a linguagem, quanto a tecnologia, quanto as dinâmicas? Como é que foi essa experiência? Inicialmente, quando a gente retornou da formação, né, que a gente planejou tudo, foi o meu primeiro contato de levar o que eu tinha aprendido para eles foi de mostrar as possibilidades, né? Quando eu disse, tio, mas a gente já faz isso, aquilo, ainda vai gravar, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro montar aqui, eu disse para ele montar um esqueleto, eu digo, o que é interessante para você quando você vê a possibilidade de construir sua própria aprendizagem? Aí, assim, tia, é assim, só o que eu sei. De que forma? Eu não queria mostrar no papel, eu queria a possibilidade de mostrar que alguém visse o que eu vivo na minha comunidade
com os meus olhos, né? E de que forma você poderia fazer isso? Se eu tivesse como gravar. E de que forma você gravaria? O que é que você gravaria? Então, comecei o processo de colhendo. Eu fui colhendo, escutando, e a gente foi conversando. Brincadeira, uma prosa, como a gente conversando. A gente está ligando aqui para mim, vou desligar de novo. E a gente foi conversando e dialogando, eu fui mostrando para eles o que eu tinha vivido na formação, e eles foram assim, mas tia, isso dá certo? Eu digo, será que dá certo? E se a gente tentar? Aí eles assim, mas tia, então, em vez de eu estudar, que eles estavam assistindo, um dos doutorandos estava estudando, que era Genilson, o sistema solar. Esse, então, e se eu filmasse o pôr do sol da minha comunidade, lá da rua em que eu moro? E como a gente filmaria? O que é que eu fui introduzindo, sabe? Na verdade, assim, mostrando para ele que existia a possibilidade dele construir, gravar o vídeo, trazer aquela gravação para o conteúdo que ele estava estudando nos roteiros dele, tentar dosar a prática audiovisual dentro dos roteiros de aprendizagem, porque como a gente trabalhava com projetos, isso era possível. E assim, eu acho que o desafio maior não foi nem para os meninos, Felipe. Foi para mim mesmo, que eu sou péssima em tecnologia. E assim, quando a gente começou a fazer esse projeto de sensibilização com eles, eu fui assistir vídeo aula como era que usava aquela câmera que a gente ganhou do Sementes, que eu não sabia. Né? E assim, eles disseram, tia, pelo amor de Deus, ela foi para a formação, mas deixa eu lhe ensinar aqui como é que faz as coisas. A gente posiciona assim e tal. E na brincadeira, eu disse, e se a gente enquadrasse isso aqui? Então, eu fui introduzindo tanto os dispositivos como as possibilidades, numa forma tão gostosa com eles, na brincadeira, do fazer ali, no momento que eu não vi assim, quando eu imaginei, os meninos já estavam gravando, eles já estavam produzindo, fazendo roteiros, de uma forma assim, tão livre, sabe? Que, para mim, eu acho que o audiovisual já estava presente, só não estava, a lâmpada já estava ali, só faltava ser alguém ligar o pitoquinho, né? Então, para mim foi o natural, né? Fluiu de forma muito natural, porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a escutar esses meninos, a dar a ele o empoderamento de que eles podem, que eles têm capacidade, eu acho que a gente consegue tirar muita coisa. E o audiovisual, ele dá essa oportunidade da gente enxergar o aluno com outro olhar, né? Com outra visão de mundo, outra visão de aprendizagem. As dificuldades, eles mesmos encontram estratégia para vencer, e assim a gente vai. Gita, ao te ouvir falar, Eu, quer falar ainda? não, eu queria que os meninos parassem de mandar mensagem para mim. Diga a eles que eu não vou responder nenhum, por favor. Você já está dizendo. Ora, pois. Tem os que estão dizendo que estão tirando print para fazer figurinha minha. Vai dar certinho. Olha aí. Me ajuda, Felipe. É o seguinte, esse aspecto que você apresenta, né? Assim, pensando nisso, né? De introduzir uma linguagem, né? Que era desafiante para você, né? E aí, nesse primeiro momento, tu se relaciona com os teus estudantes nessa colaboração, né? Quando eles te apresentam as possibilidades de trabalhar com a câmera, e aí se vocês se relacionam nesse fazer, né? E eu acho que essa é uma questão muito importante quando a gente pensa na sensibilização, né? Que não é uma introdução que já é um convite à prática, né? Não vem com os conceitos, aquelas categorizações, né? Não, a gente já vai aprende fazendo, né? Então isso pensando nessa perspectiva para as crianças é o grande convite, né? Para esse brincar, né? Para essa brincadeira, como tu falasse mesmo, né? Essa possibilidade de se relacionar nessa investigação que sai de um lugar que é de algo que eu desconheço, né? Que digamos assim, né?
eu desconheço essa linguagem, eu me aproprio dela fazendo, e o que para mim me deixa mais assim satisfeita com essa possibilidade é a criação, da criatividade, mas considerando o espaço ao redor, considerando a própria escola, considerando o espaço onde vive, né, a comunidade, e é um reconhecimento também disso, né? É muito interessante que a gente, como tu falasse, né? Antes eu pegava referências, não é que eu queira dizer que pegar referências seja ruim, pelo contrário, eu acho que é muito importante que a gente tenha referências, né, se atualize, mas fazer essa troca é muito grande isso. É uma eu fico imaginando, para quem é professor, né? Assim, criar possibilidades com aquilo que você tem aqui agora, na sua escola e na sua comunidade. Né? Então, isso alarga, acho que isso alarga bastante esse processo, o processo educativo, né? O próprio interesse das crianças em investigar, em fazer as coisas que estão ali pertinho. Enfim, eu fiquei pensando um pouco nisso quando tu colocasse essas questões. E assim, Bárbara, quando eu comecei a trabalhar com os meninos essa questão do audiovisual na escola, eu percebi que os meninos mais tímidos eram que se interessavam mais, porque eles não conseguiam inicialmente falar, mas eles conseguiam mostrar o olhar dele, né? Quando eles gravavam a foto narrada é um espetáculo. O filme Carta foi assim o que eles mais gostavam de fazer, porque eles escreviam, gravavam sua voz e tinha a questão da imagem, né? A imagem ali parada. Então, assim, eles se viam na voz. Eu não consigo me mostrar, me gravar, mas alguém ouviu minha voz, né? Eu achei isso uma coisa muito legal quando Tainá, ela disse, tia, eu gostaria tanto de gravar minha voz recitando um poema, que foi O Mundo Através dos Meus Olhos. E assim, a gente gravou as imagens, tudo, e ela disse, tia, a minha participação vai ser importante, porque vai ser a minha voz que vai narrar aquelas imagens. Então, assim, o empoderamento, né? A empatia de ver a imagem do outro e com a imagem do outro poder fazer, narrar um poema, né? De forma tão brilhante que foi, eu digo que foi um dos melhores trabalhos que a gente fez, foi esse do Mundo Através dos Meus Olhos, o poema das meninas, de Tainá e Cecília. E assim, elas duas muito tímidas, que elas são extremamente tímidas. E assim, quando eu vi o produto final, disse, nossa, a voz, o jeito, a pontuação, bem compassado, foi fantástico de ver, né? E essas meninas, elas estavam adormecidas, né? E isso possibilitou esse acordar das meninas de se ouvirem. Depois fizeram uma exposição de imagem junto com o professor Daniel no projeto de fotografia. E assim, eu disse, nossa, a gente tinha isso dentro da escola, tão ali pertinho da gente, e a gente não enxergava, né? Elas querendo entrar no mundo da fotografia e as imagens ficavam presas, restritas no celular, no aparelho celular. E depois dessa formação, isso abriu a oportunidade delas exporem outros colegas, as famílias vieram ver a exposição delas. Isso o audiovisual nos possibilitou, isso para mim foi fantástico. Né, como Manu e Alana, quando apresentaram o mundo, Meu Querido Plástico, que a família veio para assistir dos meninos da turma, né, que era o projeto, quando foi a exibição do filme, estavam as famílias lá para assistirem a gravação delas com o plástico das americanas, como dizia a menina, tia, tira aquele plástico das americanas. Minha gente vai ser com plástico da americana, porque Manu quer o plástico das americanas. Né? Então, assim, o respeito pelo que o outro gravou, assim, e os inúmeros benefícios que isso trouxe, né? Porque aproximou mais os meninos, né? Nos trabalhos que eram desenvolvidos, nas práticas que as meninas desenvolviam no decorrer do projeto.
a questão do diálogo, de discussão entre eles. Isso tá legal quando a gente exibir o que tinha feito, coletado, para poder fazer as edições. Isso está legal. Não, mas isso aqui não está, isso aqui podia ser retirado, corta isso. Mas aqui... Então, assim, isso provocou um diálogo entre eles, facilitou até assim, a questão de organização de ideias, que antes era tão difícil a gente conseguir, né, essa troca entre eles. Tinha as rodas de avaliação do dia, onde eles diziam o aprendizado, mas assim, de discutir entre eles. Não, isso aqui está legal, isso aqui eu tirava, eu colocava isso aqui, não colocaria isso agora, essa imagem deixaria para o final, de organização, de criar roteiro, criar novas possibilidades. Isso é fantástico para eles, tantos os benefícios que o audiovisual nos proporciona desde os primeiros passos, desde quando a gente sensibiliza a criança que ela pode, que ela consegue, né, que ela é capaz. Isso desde os pequenininhos na educação infantil, quando estão produzindo ali um bolo que explica, ó, isso aqui é um bolo de cocholate, que eu vou guardar do aniversário do Leozinho. E eu perguntei, cocholate? Sim, o dela é de morango, o meu é de cocholate. Foi que eu entendi que a palavra era chocolate. Né? Então, assim, mas o respeito, né? Todo mundo achou super legal aquela situação assim, e foi respeitado, né, a fala, né? As professoras, assim, muito no natural, e antes eu corrigiria, não é cocholate, é chocolate. Mas o importante é que para ela era o cocholate, né? Então, tudo certo. Com o audiovisual nada está errado, né, Felipe? Tudo está certo. A imagem do tudo está certo, está tudo perfeito. Gita, uma coisa que eu estou achando interessante, assim, ter contato com a sua sensibilidade pedagógica, né, sobre o audiovisual, é que você traz um olhar sobre a sensibilização que passa muito pelas relações e os processos, né, que as crianças vivenciam, né? E perceba que em nenhum momento a gente falou, o quadro, né, o enquadramento, o plano, a composição da foto, o modo de pegar na câmera, o modo de iluminar, que são questões técnicas, né, que é importante que sejam apropriadas para que se faça um trabalho de boa qualidade, né? Mas na escola isso não é a centralidade, né? Esse saber técnico ele vai sendo desenvolvido, né? Ele vai entrando e muitas vezes sem necessariamente uma abordagem técnica direta, né? Às vezes só da gente se juntar e fazer uma fotografia juntinho, a gente já está fazendo, né, um plano conjunto, mas sem precisar falar os termos técnicos, né? E aí as crianças elas vão se apropriando da linguagem, né, brincando, interagindo em grupo, né, enfim, se empoderando, como você mesmo usou esse termo algumas vezes, né? E eu acho que esse olhar pedagógico que é muito importante a gente articular, né, com um olhar também técnico e voltado para as potencialidades do audiovisual especificamente falando, né? A gente fez uma discussão recentemente sobre o que ocorre, né, quando as crianças se apropriam da linguagem. Então, a sensibilização, ela está muito ligada a essa apropriação, que por sua vez leva a esse empoderamento e a motivação acaba sendo canalizada para o protagonismo estudantil e tudo mais, né? A construção da própria aprendizagem, então nessa direção. Então percebe que tudo começa ali, né? Nessa sensibilização, né? E que a gente vai trazer para as crianças de uma forma lúdica, né? Então, a gente vai trazer com uma brincadeira, com moldura, com papel, com recorte. A gente já construiu câmeras de papel para poder trabalhar a questão do olhar, né? Então, a gente sempre... Ou então, a gente exibe filmes, né? Em que ali, através da relação com os filmes, a gente pode promover algum tipo de sensibilização àquela linguagem. E aí, o que eu acho legal destacar é quando a linguagem, então, ela passa a ser a criança passa a se relacionar com a linguagem como algo dela mesma, né? Algo que brota dela mesma, porque de fato brota, porque nós todos somos seres audiovisuais, né? Sem precisar de tecnologias, né? Então é interessante que essa apropriação acontece quando acontece o reconhecimento, né? Então, com as experiências e quando a gente vai fazendo junto, né? Essa apropriação vai se dando naturalmente, né?
E aí eu queria te pedir, você tem algum relato de alguma experiência que você trouxe, assim, bem lúdica, assim, que você propôs com as crianças? Eu me lembro, mas eu vou deixar para você. Você mandava foto para a gente, mandava vídeo, mas você lembra de algumas brincadeiras bem, assim, bem para as criancinhas, as dinâmicas lúdicas que você promovia naquele momento? Ai, Felipe, eu trabalhei tanta coisa. De 2018 para cá foi tanta experiência, até a experiência do riso. Que alguns meninos, esse dia eu queria gravar sorrindo. Isso eu não mandei para você. Eu disse assim, e o que é que a gente, como assim trabalhar sorrindo? Eu queria ver meu sorriso, tia. Como é eu sou, como é que eu fico sorrindo? E se juntou um grupinho. Eu acho que esse vídeo eu nunca mostrei nem para ninguém. E assim começou, digo, pois tá, o que é que a gente vai tirar se a gente gravar, como é que a gente vai gravar e como vai ser? Eu disse, não, tio, eu só quero sorrir. E começou. Cada um que ia para frente da câmera dava suas risadas e brincava e fazia careta. Mas, Felipe, depois a gente foi assistir esse vídeo. A gente riu mais do depois de que foi o riso sem cócega, que eu digo. Assim, minha gente, pelo amor de Deus, tia, como a gente é bobo. Aí eu assim, minha gente, isso é ser feliz. Assim, tia, felicidade não é um sentimento, é um estado, né? Eu disse, e é. A gente não sente felicidade, a gente está feliz. Foi o que aconteceu hoje, tia. A gente sorriu, brincou, olhou um para a cara do outro e apenas sorriu. Assim, do nada, assim, sim, tia, a gente é feliz, a gente está feliz. Então, assim, eu achei isso tão legal. Eu digo, gente, isso é uma coisa tão besta que a gente está fazendo, mas foi um besta tão gostoso que depois a gente, assim, então cada um, vamos desenhar um sorriso do outro. Aí, assim, tia, não pede para me desenhar o teu, porque tu tá banguela. Eu digo assim, ô, gente, faça o sorriso banguelo. Mas, menina, olha, foi um divertimento só. Isso depois, olha, e foi. Isso aí, o sorriso apaixonante de Natália, que era uma aluna nossa que já não está mais na escola, o sorriso gaitado de Jailton. Então, assim, existiu, a gente batizou como o sorriso maluco, né? Porque foi tanta coisa, eu digo, meu Deus, um momento tão besta. E a gente só tinha que e a gente tinha um tempo. Era o Minuto Lumière do Riso Bobo. Foi o Minuto Lumière mais gostoso que eu fiz em toda a minha vida, né? Assim, uma coisa simples, boba, mas que a gente levou horas depois, a gente via e voltava para ver. E tinha depois, vamos regravar, tia, de novo. Eu digo, vamos. Né? Foi o brincar que provocou uma alegria no grupo, foi até no grupo de tambores. Provocou alegria, choro. Depois a gente se o que é que a gente vai trabalhar? Tia, a gente podia trabalhar o batom. Tem um projeto que fala sobre os batons. Se a gente pegasse os meninos do projeto Batom e a gente colocasse os batons, as cores que o projeto vai criar e fizesse de novo o vídeo do riso, o riso com outras cores. Então, assim, olha como uma bobagem, né? Como os meninos dizem, uma besteirada, né? Traz aprendizagem. Eles linkavam com tudo que eles estavam fazendo. Tudo tinha que dar vídeo, né? Quando a gente introduziu o audiovisual, tudo tinha que dar vídeo. Então, assim, uma simples coisa, quando a gente consegue tocar os nossos tutorandos, as nossas crianças, desde os pequenininhos, a gente tira tanta coisa boa, traz tanto benefício. Uma coisa que depois um riso que podia entrar num projeto que tinha de um batom, e depois, tia, a gente também pode associar com o projeto de anatomia, a gente não vai trabalhar tanta coisa no corpo, mas eu digo, olha só, a aprendizagem estava no riso bobo, né? Então foi uma coisa assim, eu digo que foi o vídeo mais bobo que a gente fez de 2018 para cá, mas para mim ele foi muito prazeroso, né? Então, eu acho que essa é uma das experiências que eu posso contar. E não precisou fazer cócega, foi o riso mesmo natural de cada um, né? E o som das gaitadas, né? E foi muito legal, o som alto, baixo, a gente ondas magnéticas, isso foi ondas sonoras, aliás, poluição sonora. Depois, quando a gente foi escutar as nossas gaitadas, assim, tudo dá vídeo, né? Tudo. E eu sou a professora que
E quando fala em criar, quando fala dos meninos da escola, eu sou a vai com as outras mesmo. Porque eu vou na onda dos meninos, Felipe. E, Bárbara, tudo vira moda, né? Com adolescentes. Mas o audiovisual não virou moda, era uma coisa de responsabilidade. Então, a gente se sensibilizou, mostrou os dispositivos que até hoje ainda são trabalhados muito bem nas oficinas, mas não era uma moda, se tornou uma coisa tão prazerosa dentro da escola que eles queriam como disciplina. Só para você ter uma ideia. E se artes visuais virasse disciplina dentro da escola? Né? Porque quando você assim, o semente só vai até tal mês. Tia, vai acabar, né? Vai acabar o projeto na escola, a gente não vai ter mais o audiovisual, eles não vão vir mais, porque era a expectativa, né? Quando vinham os meninos do cinema na escola, que antes era cinema na escola, né? Eu disse, não vai vir mais, a gente vai colocar em prática. Então, tia, tem que virar disciplina. A gente não vai precisar parar de gravar, não. Eu disse, não, gente, a gente pode continuar. Mas, assim, é uma coisa prazerosa. Eles gostam de se ver ali produzindo, né? O seu próprio conhecimento. Eles gostam de se ver como conhecimento de mundo, a visão de mundo deles, o olhar deles em cima daquilo que eles estão aprendendo, estão querendo mostrar. Isso, para mim, é show. Então, é uma experiência, uma das experiências que eu vivo diariamente, que cada dia eu aprendo um pouco mais. Eu acho que o dispositivo, hoje, para a gente aguçar, principalmente depois dessa pandemia toda, né, que a gente se prendeu tanto à tela do computador, à tela do celular, eu acho que o audiovisual ele foi muito presente, principalmente na nossa realidade metodológica, na nossa escola, né, onde o aluno é sujeito à sua própria aprendizagem. Tanta coisa, tantos vídeos prazerosos de se ver, quando a gente para observar, diz, meu Deus, foram eles que fizeram, né? Eles mostrando o que eles aprenderam, gravando as experiências. Quando a gente fez o projeto de cinema, os meninos queriam gravar um filme, né? Queriam gravar um filme de super-herói. E quando a gente foi começar a trabalhar isso, que eles diziam, quem é Lumière? Eu disse, eu não sei. Eu nunca sei de nada, né? Quando eles perguntam, eu nunca sei de nada. Eu não sei, vamos descobrir. Esse tia, pelo amor de Deus, veja só que besteira. Gravaram um monte de gente saindo dentro de uma fábrica em 1 minuto. Aliás, tia, não foi 1 minuto, foi 50 e poucos segundos. E é besteira? Tia, só porque foi a primeira imagem. Sério, assim? E o outro ainda achou pouco, ainda gravou a chegada de um trem. Eu disse, e aí? Tia, o engraçado não é nada. O trem para fazer barulho, tia. Graças a Deus que muita coisa mudou. A gente foi estudar quem eram os irmãos Lumière. Daí depois construíram o cinematógrafo e foi aquele negócio. Olha, tudo é deixar eles fazerem. Eles sujeitos da própria aprendizagem, protagonista. A gente só abre a porta. Eu acho que o audiovisual na escola ele vem só para abrir a porta e mostrar que os meninos são capazes. Eles dá a possibilidade, dá a ele o direito de enxergar eles como processo, todo os sujeitos únicos e que eles podem fazer, podem construir, eles têm a oportunidade de mostrar o olhar dele de acordo com aquilo que é proposto como processo de aprendizagem e deixar o trem chegar, a fábrica se abrir e o mundo segue, né? A vida segue. Se vocês não me pararam, não para de falar, não. Tu sabe, tá? Não, tá. Eu já bloqueei. Olha só, eu fiquei pensando aqui em algumas coisas, sabe? Porque isso tudo que tu fala é muito inspirador mesmo, né? Pensar, né? Volta aquela imagem que eu falei de tu, né? Da abelha, que aí é uma coisa de. Não sei se a minha palavra é essa, é contagiante, entende? É contagiante, é o contágio mesmo, né? Daquilo que eu gosto tanto de fazer, né? Que é de ouvir falar. Quando tu fala bem, se apropriou dessa linguagem de um modo tão teu, assim. E aí eu fico imaginando isso quando vai falar isso para as crianças, entende? Para os jovens, para os adolescentes. E aí isso me vem assim, esse lugar mesmo da educadora, né? Do educador
nessa formação, assim, como é que, não sei como é que eu formulo isso, mas tem um lugar de uma responsabilidade, vamos dizer assim, sabe? Daquilo que eu quero compartilhar, quero inspirar as crianças ou apresentar para elas. É quase uma condução, sabe? Conduzir, mas não é uma condução, é uma condução muito nessa direção que você está colocando, sabe? As coisas vão se organizando e em colaboração, mais uma vez, quando eu te ouço falar isso, é perceber como você organiza a tua prática pedagógica, que é em colaboração com as crianças, com os jovens, né? E sempre é como uma ação que norteia. Eu vou fazer isso, sabe? Uma ação que vai desencadear processos. Então, isso é muito interessante de pensar. E aí eu fico pensando assim, como, por exemplo, professoras que não trabalham com audiovisual, enfim, como foi o teu processo de formação, assim, né? Como foi essa tua... claro que eu imagino que você já tem uma sensibilidade muito grande, né? Uma sensibilidade muito grande com a criação. Enfim, eu não sei se eu estou sendo clara para tu, mas eu fico imaginando como compartilhar um pouco dessa tua experiência para professores que vão iniciar agora. No final das contas, eu quero perguntar isso. Que conselho ou que sugestão tu dá para uma professora que quer começar agora? Que é isso? Minha filha, a primeira coisa, primeiro conselho é que conheça os sementes. Porque uma vez semente, você nunca deixa de ser semente. Você só cresce, a árvore, a semente só cresce. Realmente, eu digo que a formação foi uma semente. O meu ainda está começando a nascer agora, né? Mas, assim, para quem está começando agora, viva essa experiência. Né? Se sensibilize primeiro dessa experiência, porque quando eu vivi aquela formação lá em João Pessoa, quando eu voltei com a cabeça a mil. Ai, dá para fazer isso. Eu já fui pensando nos projetos que estavam na escola. Ai, aquele projeto dá para encaixar isso, dá para a gente gravar isso. Eu vi com 1001 ideias. Né? Quando a gente chega no chão da escola, que você começa a escutar os meninos, você sai do lugar de professor, né, para entrar na onda das crianças, que eu digo assim, que eu sou a Maria, vai com as outras mesmo, com eles. Então, eu saio do meu lugar para entrar no lugar daquela criança. Então, quando eu comecei a colocar em prática o audiovisual na escola, eu primeiro me sensibilizei. Eu, eu fiz a sensibilização primeiro em mim. Isso é importante para mim. Se eu fosse o sujeito, se eu estivesse no lugar do meu aluno, eu ia querer mostrar o que eu sei, eu queria aproveitar essas possibilidades que o audiovisual pode trazer, os benefícios riquíssimos de aprendizagem, o olhar da criança, registrar isso é fantástico. Registrar a história de vida da criança e daquela história de vida trazida da comunidade. Eu poder ali tirar tantos conhecimentos, introduzir o conteúdo da grade curricular imposta, vinda lá de cima, mas eu trazer para a realidade dessa criança, para a comunidade dela, poder transformar, eu enxergar aquela criança, aquela produção, e poder ajudar, mediar a transformação do meio daquela criança, né? Desde as pequenininhas, viu? Desde os pequenininhos da educação infantil até os adolescentes. Porque quando eu vi o poema de Cecília e Tainá, O Mundo Através dos Meus Olhos, eu enxerguei outra Cecília e outra Tainá. E olha que eu ajudei a criação da narrativa da construção do poema, mas quando elas começaram a falar, a rima, não quero rimar aqui, tia. Eu quero que essa minha fala fique solta, porque eu quero gerar em quem vai me ouvir a curiosidade de continuar ouvindo. Então, assim, não, você ouvir isso de Tainá, tão tímida, tão calada. Então, assim, eu acho que a experiência de se colocar, de se sensibilizar primeiro, para poder sensibilizar o meu aluno da educação infantil,
do Fundamental 1, do 2, do médio, seja para onde for, porque o audiovisual, ele não tem faixa etária. Né? Eu trabalhei com crianças da educação infantil, do Fundamental 1, com adolescentes, comigo mesmo. Hoje eu faço registro de memória da minha família. Né? Eu registro os momentos. Tudo que a gente faz, a gente tem o domingo do encontro e eu gravo as memórias, porque hoje eu estou aqui, meu pai está aqui com a gente, convive comigo, né? Mas amanhã ele pode não estar, mas eu tenho aquela memória registrada, o olhar daquele momento tão rico que não vai voltar mais. Né? Então, e a criança, ela tem o olhar da criança, a gente maquina tudo. Eu digo que a gente maquina. Hoje eu vou dar tal conteúdo, eu vou provocar isso, eu vou trazer isso, eu vou trazer um vídeo, eu vou estar. Mas aí a gente diz assim: vamos dar uma volta no entorno da escola? Eu vou trabalhar sobre o lixo, né? Mas eu vou dizer que esse lixo a gente tem que separar. Pronto. Esse é meu objetivo de hoje. Mas eu vou levar a criança para passear na escola com a câmera fotográfica. Quando a gente volta e vai observar, tudo que a gente programou para aquela criança, ela muda. Porque eu saio do meu olhar, daquilo que eu construí, para olhar da criança, daquilo que ela viu, que é importante para ela. Aquilo é significativo para ela, não aquilo que eu trouxe pronto. Né? Então, quando a gente sai desse lugar de que eu vou levar esse conhecimento, vou levar essa brincadeira e passo a brincar com a criança, eu entro na sensibilidade da criança, do olhar da criança e resisto àquele um objeto, como a gente usa, né? O objeto afetivo, né? Todo o meu olhar em cima daquela criança muda. Né? Às vezes eu digo, ai meu Deus, fulano é tão hiperativo, não consigo fazer nada com fulano, ele não para, ele não isso, não sei o que. Eu dou a câmera a ele vai registra lá as plantinhas, os bichinhos na plantinha, não sei o que. Ele não quer saber que os animais são vertebrados, ele quer saber aquele que ele gravou lá, aquele que ele viu lá, é aquilo que para ele significa. Né? O audiovisual nos dá essa possibilidade de eu enxergar qual é o olhar da criança que eu tenho dentro de sala de aula, o que é importante para ela. Né? Nada é pronto, nada é imposto, tudo é construído. O audiovisual nos dá essa possibilidade da construção do olhar a partir do olhar da criança, né? A realidade de vida dela, a história dela. E isso, para mim, é o que é o fantástico nesse processo que a proposta traz. É trabalhar o audiovisual da criança, o olhar da criança, né? Que para mim é o que importa, né? Se ela vai aprender português, matemática, aprender a ortografia, isso é processo, isso vem com o tempo, isso é natural, né? Mas e o humano dela, ver a criança como sujeito da aprendizagem, eu acho que isso é o básico, principalmente no tempo que estamos hoje, né? Que está tudo muito louco, né? Mas eu acho que a gente tem a oportunidade, os dispositivos corretos, que nos possibilita esse novo olhar dessa criança, né? Eu acho que é uma ajuda, é uma construção em conjunta, escola, criança, aprendizagem, família. É um jogo que a gente consegue juntar as pecinhas de uma maneira tão dinâmica, tão brilhante, tão deles e tão nossa, né? Eu digo assim, que é a troca. Às vezes a gente vai com a aprendizagem, mas a gente aprende muito mais do que a gente pensa, né? Mais com ele do que com nós mesmos. E a gente faz assim, ó. Aí eu paro de falar. Eu estou te ouvindo, eu estou pensando em te contratar para você dar os nossos próximos cursos, Gita. Vem para cá. Eu quero é fazer aquela formação nova lá que eu vi, né, Bárbara? Doida para fazer e o tempo não dá, mas eu quero. Ó, eu vou aproveitar Quero fazer a formação. Eu vou aproveitar o corte, Gita, e pelo horário, né? A gente ainda tem tempo mais para uma ou duas perguntas, mas queria só dar uma lida aqui nos comentários, né? Tem muita gente aqui te elogiando ou elogiando a escola, né? Dizendo que você é uma professora de grande... É tudo filho, Felipe, não vale não, é tudo filho. Professora muito inspiradora. O Gui Marques fala que precisa aprender com a gente a trabalhar o audiovisual dessa maneira mais afetiva, eu acho que ele quer dizer, né? Porque no Festival Macaco Cine somos muito técnicos. Então a gente passou um pouco por isso hoje, né? Para quem chegou agora, pode depois pegar, né? A gente vai divulgar essa live depois, né? Pode pegar, a gente fez uma discussão um pouco sobre essa relação, de como a gente pode envolver, né, os estudantes num processo
que é afetivo, que valoriza mais a experiência e as relações do que a dimensão técnica, mas a dimensão técnica vai se consolidando naturalmente, né? Bom, Li Costa fala, era para todos os educadores ter um pouco de amor pela educação igual essa mulher. Arrasou, Uhum. eu acho, concordo com você. Enfim, os estudantes aqui, tia Gita é incrível, a Isa falando. Então é isso, Gita, assim, o seu trabalho realmente aqui está sendo reconhecido. Rayane falando que tem orgulho da escola que estuda. Júlio, pense numa educadora competente e maravilhosa. A Dani está falando que está adorando. Ela é um show, tem que ensinar. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Pois é, gente, fiquem então à vontade para trazer novos comentários. Se quiserem fazer perguntas também, né, ou contribuições, não precisa ser pergunta, não, a gente coloca aqui na roda, tá? Agora são 9 horas, né? A gente tem um tempo mais para umas duas perguntas. Gita, queria trazer talvez uma pergunta para você um pouco mais técnica, assim, pragmática, digamos assim. No âmbito do planejamento, como é que você faz para planejar? Porque queria só contextualizar a pergunta, porque a gente atende muitas professoras, né, e a gente percebe que essa virada, né, do reconhecimento da linguagem, do reconhecimento do potencial, né, de uma ou outra experiência bem-sucedida, mas acaba, em um momento ou outro, chegando num certo conflito, às vezes, com um processo mais técnico que a escola precisa elaborar, né? Das aprendizagens, enfim, a prestação de contas ali, né? Para a coordenação ou para a Secretaria de Educação. Então, essa parte do planejamento, como é que você faz para trazer o audiovisual para esse momento? Você enfrenta dificuldades? Ordem? Como é que funciona ou funcionou para você? Eu acho que por nossa escola ser uma escola de metodologia totalmente diferente, ela não é convencional, ela nos dá essa abertura, né? Infelizmente, muitas não têm essa mesma porta. Mas eu acho que o planejar, eu acho que quando a gente parte, por exemplo, na nossa realidade, da curiosidade da criança, né, tudo fica muito mais fácil, Felipe. Porque, por exemplo, eu tenho que estudar sobre bairro, né? Conteúdo de ciências sobre o meu bairro. O audiovisual pode estar presente? Pode. Eu lembro que eu foi com Débora, uma aluna nossa de Solânia, e com o Genilson, daqui da nossa comunidade, aqui próximo à escola, da Xandu Lindolfo. E a gente fez uma gravação um dia na minha comunidade. E foi fantástico. Eu tive que ficar até a noite, né? Porque ele quis gravar o pôr do sol na comunidade dele, da porta da casa dele. Então a gente fez um processo de dias. Um dia estava nublado, não deu certo. Depois a gente foi de novo, filmou o pôr do sol na comunidade dele. E Débora filmou o bairro dela, lá em Solânio, que tinha hospital, filmou tudo, as ambulâncias chegando no hospital, o barulho. Perto da casa dela, quando é um bequinho, quando entra, tem é um batalhão, tudinho. E depois a gente fez as edições. Quando a gente foi planejar, ela tinha que dar conta do estudo sobre o bairro, o que é que tinha na cidade dela, coisa e tal. E deu para fazer. Pegamos o vídeo e ela aprendeu. O que é que tem no bairro dela? Tinha hospital, tinha o batalhão, tinha farmácia, tinha padaria, trabalhou o bairro, o conteúdo dela de ciência, né, que estava programado lá. Mas no dela também tinha a questão de para trabalhar, se eu não estou enganada, era a questão de propaganda, não estou enganada, não, era propaganda. E tinha como ela trabalhar naquele vídeo que ela fez quando ela trabalhou o audiovisual, tinha propaganda da farmácia, tinha lá a plaquinha lá da padaria, tinha o carro da pamonha que passou no momento, a pamonha, a terra do milhão, tudo isso. Isso é propaganda, eu digo, de fato, é propaganda. Né? Então, através de um simples vídeo produzido por ela, no dia da comunidade, que ela passou lá, que ela quis gravar como era o dia dela ali na rua que ela morava, ela trabalhou tanta coisa, tanto conteúdo foi
foi usufruído de um vídeo de menos de 3 minutos, né? Que o vídeo dela foi um pouquinho maior, que ela não quis perder nada, ela quis guardar toda a memória dela, desde a mãe dela lá contando a história da infância dela. Trabalhou a família, trabalhou valores, né? E tudo isso são conteúdos que vêm na grade curricular. Então, tem como você associar o conteúdo, introduzir o audiovisual a partir do momento que você traz para aquele aluno um gênero textual propaganda e você leva ele para a comunidade dele ver onde é que a gente encontra aqui propaganda. E a criança vai registrar aquelas propagandas que ela encontra na rua dele. Estou trabalhando sobre clima. Tem, qual é o clima? Aqui hoje está chovendo, hoje o dia está muito nublado, ou o sol tá, o dia hoje está ensolarado. A criança está trabalhando do jeito dela. Aquilo é importante para ela. Não precisa ela ler lá no livro que o dia tem os dias quentes e os dias frios, que os dias chuvosos. Não, ela registrou aquilo, é a vida dela. Né? Aquilo é ela, né? Não é o livro, o imposto feito lá, pessoal lá em Brasília, sei lá onde, não. Mas é ali, do meio dela, da comunidade dela, do lugar onde ela está inserida. Então, tem como a gente associar o que é produzido e a gente ir encaixando e puxando os links. Isso aqui eu vou trabalhar isso aqui eu vou trabalhar aquilo. E assim, a aprendizagem ela fica mais prazerosa, tanto para a criança que produz, como para o professor, que o resultado vai ser bem melhor do que aquele que ele vai ler no livro, ou numa xerox que o professor vai trazer de uma fotozinha do sol e de uma nuvem caindo no pinguinho. Né, dele filmar lá, tirar foto lá, tentar tirar a foto do sol dele, a lua, a noite, né? Tanta coisa, tantas possibilidades que o audiovisual pode trazer, esses registros, essas memórias. Eu quero trabalhar a família hoje. Eu não vou ler um textinho, não. Eu vou, meu amor, resista aí uma foto, um álbum que você tem em casa. Tira uma foto lá da família. Ela vai registrar. Ela não vai tirar uma foto. Jamais a criança vai tirar só uma foto. Ela vai abrir o álbum, da primeira foto à última, depois vai voltar para, não, essa daqui eu vou tirar essa, mas também vou tirar essa. E ela vai levar para os colegas dela, a família dela. Ela vai trabalhar pai, quem é mãe, quem é irmão, quem é primo, quem é avô, é vó. Mas assim, com a realidade dela. Vai expor lá, vai estar lá exposto lá a realidade, as fotografias que ela tirar, os momentos de memória. Minha gente, isso é fantástico. Né? É a criança exposta ali na parede. Não é aquela criança, não é aquele conhecimento que ela tirou do livro. É o conhecimento que ela produziu, que ela criou, que ela imaginou, que ela roteirou, ela fez o roteiro. Eu vou tirar essa foto, essa, depois eu vou puxar essa. Então, é a aprendizagem prazerosa, que hoje é o que faz sentido. Nossas crianças não aguentam mais esses livros prontos, essa educação que vem lá, posta lá de cima para baixo. Não, a criança, ela é uma nova educação. E a gente tem que estar pronto para isso. A gente não pode ficar no século XIX. As crianças estão no século XXI, XXII, XXIII, estão lá longe, né? E a gente não pode ficar para trás. A gente tem que aproveitar isso. E a tecnologia, Felipe. Eu não aguento aquela câmera dentro da escola que eu ainda não sei usar. Uso mais o celular. Os meninos me dão lição, me explicam diariamente como usar aquela câmera. Mas eles produzem o próprio aprendizagem dele. A Lidiana e Eliseu estão fazendo um trabalho fantástico na oficina, com os dispositivos, coisas maravilhosas que isso para a escola é grandioso, porque a gente está vendo que a aprendizagem realmente está sendo deles, com ele e para eles. Né? Isso é o que importa. Chega de conteúdo posto, de o professor ditar e o aluno só receber. Vamos construir, gente. Vamos mostrar que o nosso aluno pode, que ele sabe, ele tem um conhecimento lá em casa, né? Que minha mãe fazendo bolo, eu filmando minha mãe fazendo bolo, eu trabalho quantidade, eu trabalho matemática, eu trabalho português, eu trabalho gênero textual, com um vídeo do que um menino fez com a mãe fazendo um bolo. Tem coisa melhor, Felipe? Não, melhor tem, né? Se ele levar para a escola a fatia do bolo para a tia Gitânia. Mas caso não leve, né? A gente aproveita assim mesmo, né? Tudo certo, né, Bel? Isabelle sempre diz, tia Gitânia tem as ideias loucas e a gente coloca em prática, né? Mas elas fazem música e faz tudo, nunca leva para mim, não sei porquê, fica mandando coraçãozinho na hora da live para a pessoa. Não dá para me entender não, né? Mas deixa estar, amanhã tem aula. Olha, minha gente, eu quero... Eu já disse a vocês, faz assim, ó. Gitânia,
ela foi convidada aqui para essa conversa e ela teve algum momento que fingiu para mim que estava com vergonha. Imagina essa pessoa aqui com vergonha de estar aqui falando com a gente, né? É tudo mentira, tem vergonha de nada, tem vergonha de nada. É pior que eu. A gente diz assim, a gente não sabe falar bonito, né, Bel? Mas assim, a gente fala o que a gente sabe. Ai, ai. Teu microfone tá desligado, Felipe. Não, ia dizer que a Gita é protagonista de um dos filmes da Semente, para quem acompanha lá o nosso canal no YouTube, a gente tem, eu acho, mais de 40 filmes escolar, né, feito com os estudantes, os projetos, né. Tem um especial que chama Carta Semente. Ele foi, na verdade, um documentário institucional desse projeto que a gente desenvolveu lá na escola Nossa Senhora do Carmo, e uma parte, né, do documentário se passa, né, na escola com Gitânia, sendo uma das atrizes principais, né? E porque parte da formação foi que as professoras de fato construíssem, né, um filme delas, né? Então a Gita junto com as outras professoras da escola construíram um filme sobre a escola dos sonhos, né? O projeto atual da escola Nossa Senhora do Carmo para construir uma escola arquitetonicamente diferente que corresponda às propostas pedagógicas transformadoras, né? Que elas têm. Então tá lá para quem quiser assistir no nosso canal Carta Semente, tá? E ô, Ana, E eu vou produzir um próximo, Felipe, que é Eu e Eles, que é minha história com eles, né? Com os meninos da escola, com algumas minhas vivências com eles. Vai ficar bem legal. A gente tô no roteiro ainda, produzindo, que agora eu sou uma pessoa muito coisada. Então, assim, você vai gostar do produto final. Tem uma partezinha do livro, tá, Ana? No filme. Ai, que bom! Quero Vai assistir. ficar bem legal. É. Eu vou fazer, eu ainda estou no roteiro, que depois eu vou pedir para a Leila dar uma olhada. Leila nos ajuda muito nessas questões. É eu e eles. Uhum. Aí vai ficar legal. Poxa, vamos voltando aqui, ô, Ana. A gente está encaminhando para o final. O que você acha de. Por onde você acha que a gente segue para uma última pergunta? então, vendo todo esse, enfim, toda essa trajetória agora que a gente acompanhou, né, da digita, da escola, dos processos, né, e tal, eu fiquei curiosa, assim, para saber como é que tá, porque assim, não sei se a gente mencionou isso, né, mas quando o audiovisual chegou lá na escola, né, inicialmente era com Gitânia, né, e com Eliseuda, né, Gita? Eram as mediadoras e elas iam acompanhar um grupo de crianças, né? Só que quando chegou na escola Nossa Senhora do Carmo, isso não existe fórmula, não existe. As coisas lá realmente se transformam, né? E a transformação, a presença do audiovisual nessa escola foi algo assim impressionante, porque além das oficinas que Gitânia e que Eliseuda estavam responsáveis, né? Ainda teve todos os outros projetos, não lembro mais quantos, Gita, surgiram, né? Acho que não sei, 11, não sei, não lembro mais o número, das tutoras que se interessaram em também trabalhar com audiovisual na escola, né? E, para além disso, ainda teve o núcleo específico das crianças, né? E o comitê gestor, né, do audiovisual. Então, assim, fiquei pensando como é que está agora a escola nesse processo, nessa relação com o audiovisual, né? Eu sei um pouco, até Leila está acompanhando um grupo e ela está, Leila é né, uma das coordenadoras, Leila Coelho, que é uma das coordenadoras da escola, e está como também mediadora, né, de um grupo, e aí ela me compartilhou um processo que ela está acompanhando umas crianças e justamente utilizando o audiovisual, um projeto bem bonito com a água, né? Então, mas eu queria saber um pouco mais, assim, como é que está esse processo. Continua, minha filha, na mesma loucura. Tudo quer dar vídeo, né? Tudo eles querem produzir, tudo eles querem gravar. Leila está mediando um projeto, como você mencionou, que é Salvando o Planeta, né? Eles estão no projeto de conhecer as nascentes de bananeiras e estão fazendo registros belíssimos, cada um a sensibilidade do olhar das crianças nessas visitas. Gerou até uma campanha que está dentro da escola, que é para arrecadar fundos para comprar uma lixeira para colocar em uma dessas nascentes.
é porque eles viram que muito lixo próximo e acaba sujando essa água. Olha, Leila está encantada, não, ela está apaixonada, ela está vivendo um momento muito bonito dela dentro da escola, né? Isso é muito legal. E o audiovisual continua muito presente, muito, muito, em tudo que se faz é registrado, é guardada, as memórias elas estão sendo muito bem registrada por eles, né? As experiências, tudo que é experiência, em todas as áreas, todas as disciplinas que são trabalhadas, elas estão sendo registradas. Isso, assim, a gente vê que foi uma semente que foi plantada que, assim, não morreu, ela continua ali. Todos os dias a gente vê os meninos com câmeras ali registrando alguma coisa. Hoje tinha uns que estavam tentando cobrir o barulho do vento, porque queriam gravar de frente à escola e queriam registrar aquela frente, e o vento não ajudava. Era um problema, eu ainda fui tentar ajudar. Não, tia, a gente vai fazer, porque eu só vou, né, o cutuca aqui, cutuca acolá. Não, tia, porque eu tô aqui tentando pegar essa imagem da escola assim, mas que pegue também aquelas árvores. O som não está ajudando, mas todo mundo vai entender a fala. Eu digo, beleza, então tá show. Então, assim, tudo eles querem estar registrando. E não importa se o barulho, se o vento está atrapalhando, vai a chuva pingando, eles não terminaram o vídeo, mas estão ali, com a telinha ali. Não, tia, isso é importante. A gente, né, ver que foi provocado, eles viram, né, que a provocação traz um benefício, né, que aquilo que eles estão registrando vai ser importante, né? E quando a gente vai para as rodas de avaliação, sempre assim, eu estudei sobre entrevista, gravei uma entrevista, então sempre estarem presente o audiovisual em todos os roteiros, principalmente agora que a gente está trabalhando a criatividade, é um dos valores. Quando a gente fala em criatividade, eu já começa. Tia, dá para me gravar ou dá para me filmar? Tia, eu posso registrar. É só a gente vê muito a palavra, né? Quando começa, fala em criatividade, tá lá. Tia, a gente pode gravar, a gente pode filmar, a gente pode fazer isso, aquilo, outro. Então, continua tudo ainda muito louco, muito presente. O audiovisual está muito presente no dia a dia da escola. Não só na oficina, porque virou oficina da escola, né? Toda sexta-feira tem Eliseuda fica pela manhã e Elidiana fica à tarde. Elas dividiram a turma, né, porque tem a demanda de alunos nos dois horários. Então, Elidiana ficou com os meninos menorzinhos da educação infantil e do Fundamental 1, e Zeuda ficou com os meninos do desenvolvimento e aprofundamento do turno da manhã. Então, assim, eu acho que o audiovisual ele não virou uma disciplina, mas virou parte da metodologia da escola. É transformadora a nossa metodologia, a gente mantém viva a importância da comunidade, né, como processo de aprendizagem. E o audiovisual sempre está ali, ó, registrando, está presente. Todos os projetos da escola, o audiovisual acaba chegando, acaba ali junto, quando a gente menos vê, está lá no Instagram, no grupo da escola, os videozinhos, os curtas, memórias ali sendo espalhada para os pais. Então, virou parte da escola, né? A importância dele no processo de ensino e aprendizagem dos meninos, hoje, não tem como tirar mais, né? Já está saindo as folhinhas, né? A semente foi plantada em 2018, aí veio a pandemia, em vez de diminuir, aumentou, porque aí as gravações dos meninos, do que eles estavam desenvolvendo em casa, fluiu mais, eles produziram mais, eles criaram mais, a gente viu o envolvimento deles mais com esse processo. Então, assim, eu acho que hoje nós somos uma metodologia audiovisual, viu, Bárbara, dentro da escola? Nossa metodologia, ela é libertadora, e o audiovisual ele liberta, né? Porque ele está mostrando você,
que você pensa, o que você acha, o que você acredita, o que você acha que é importante você aprender e mostrar para o outro, é o olhar dele para o outro, né? Que é outra coisa que é super fantástica, quando eles veem os colegas vendo aquilo que eles produziram. Olha, é a melhor sensação que a gente tem. É o riso do outro vendo o vídeo do colega, né? Ver o outro conhecendo a realidade do colega. A gente não pode ir até lá, mas ele trouxe a comunidade, ele trouxe sua realidade em cima daquele conteúdo que ele estava trabalhando, que ele está estudando no roteiro para dentro da escola. Então, o audiovisual hoje ele é presente e é algo importante para a nossa metodologia, né? Hoje, Manda eu parar, Felipe. Eu já disse a tu. não, eu achei que essa sua fala, essa última fala realmente é muito importante, assim, essa síntese que você fez agora, porque, veja, não tem nenhum problema, né, das escolas ou os projetos que optam por transformar o audiovisual numa disciplina, que tem uma abordagem técnica, ou que dê ênfase para o cinema, sabe? Isso é um conhecimento, é um campo, né, das artes, é um campo da comunicação também, enfim, possível abordar de diversas formas, né? A partir do viés também da educomunicação, né? Agora, o que você traz é muito, para mim, eu prezo muito por isso, que é uma abordagem que o audiovisual, enquanto entendido como uma linguagem, ele ganha raiz nos próprios processos de mediação. Então, quando você fala que o audiovisual ele passou a ser parte da metodologia, é algo muito mais profundo do que se fosse talvez uma disciplina eletiva na escola, uma oficina no contraturno, né? Ele se enraizou a ponto de ser mais uma das linguagens que movem as mediações dentro e fora da escola, articula escola e comunidade, estudantes, professores e famílias, tudo isso que você trouxe aqui, né? Então, e aí nesse sentido eu queria, sim, reconhecer publicamente, que a gente já conversou muito sobre isso, que isso aconteceu no início da live aqui, para quem chegou agora, pode depois voltar e assistir, né? A gente vai deixar disponível. A gente falou um pouco sobre como esse trabalho na Escola Nossa Senhora do Carmo ele foi fruto de um projeto em que a gente se propôs a fazer um desenvolvimento de uma metodologia na escola, a partir das nossas bases metodológicas e em diálogo com as bases da escola. E aí, essa síntese que você traz, eu reconheço que é o que a Escola Nossa Senhora do Carmo ensinou para a gente, porque é muito isso. Nas escolas que a gente se envolve, na verdade, a gente aprende mais do que ensina, né, com as escolas e como elas se apropriam, né? E o que vocês fizeram ali e ainda fazem, para a gente é motivo de aprendizagem até hoje, assim, de ver esse movimento que vocês estão tão dando, né, para o audiovisual dentro da escola, né? E então aí você fala que agora já tem umas folhinhas outras, eu estava já imaginando um baobá gigante, né, que já está talvez mas daqui uns anos vai virar um baobá, mas já está uma árvore bem grandinha, viu, Gita? E eu acho que é importante reconhecer isso e parabenizar vocês, tá? Então, é isso, assim, eu queria agradecer e tocar nesse assunto. E assim, Felipe, Pode falar. só cortando tua fala, né? O audiovisual, né? Mostra a valorização do protagonismo dos meninos, né? Porque antes ficava tudo muito ali na tutoria, na roda de avaliação, só entre eles mesmos, né? E o audiovisual ele valoriza a criatividade dos meninos, a potencialidade de criar, de recriar, porque quando eles criam, depois eles voltam, eles veem, eles fazem a reflexão, isso tá legal, isso, né? Isso vai me ajudar em quê? De que forma eu posso mudar isso aqui, né? Dá a oportunidade de a gente olhar até a nossa comunidade, assim, eu posso ser sujeito transformador do meu meio a partir do momento que eu filmei o lixo da minha comunidade, então, o que é que eu posso fazer para acabar com esse lixo? Né? Qual vai ser a minha ação, né, para que isso mude, né? Eu posso mostrar, eu digo aqui, ó, eu gravei, a nossa comunidade está suja, é muito plástico jogado no meio ambiente, então como é que a gente pode fazer? É o projeto de Leila, né? Vamos arrecadar verbos, fundos para comprar uma lixeira para botar na comunidade, para que todo mundo tenha um ponto de colocar o lixo, né? E o audiovisual trouxe isso para a gente, né? A gente viu a nossa comunidade suja, a gente viu que podia, refletiu e viu que a gente vai só ver e deixar por isso mesmo. Não, eu posso ajudar a transformar esse meio. Hoje eu filmei sujo, eu ajudei a transformar, amanhã eu vou filmar tudo limpinho, tudo bonitinho, a minha lixeirinha ali no lugar.
Então, olha a importância, né, de trazer essa imagem. Posso trabalhar tanta coisa, a questão da humanidade, a respeito com o meio ambiente, da empatia com o outro, porque eu posso mostrar para o outro que não está certo ele mudar aí, é problema dele, né? Eu mostro, como eu sempre digo, a gente abre a porta, quem caminha são vocês, né? Então, assim, e ver a nossa comunidade, o que eu posso fazer, transformar aquele lugar, isso é fantástico, né? E sair dos muros da escola. A gente, o audiovisual deu essa oportunidade, a gente sair do muro da escola, não filmar só aquilo, né? E filmar a minha comunidade, a minha realidade, e mostrar as diferentes possibilidades de aproveitar todo aquele material, né? E outra coisa, trazer a família. Porque quando você grava um aluno, como eu disse, gente, que tal a gente gravar a família da gente mostrando um objeto antigo que guarda de recordação? Eu nem falei do dispositivo, eu joguei só a ideia. E quando a gente viu os vídeos, a mãe falando, isso aqui era uma xícara que foi minha avó, nananana. Então, trouxe a família para dentro da escola. E a gente trabalhou a antiguidade, a gente trabalhou o resgate da história, de vida, né, as brincadeiras infantis. Mãe, grava aí tua mãe. Qual era a brincadeira que eles gostavam quando era criança? Né? Eu fui trabalhar as brincadeiras, mas eu trouxe a família para dentro da história, trouxe a família para dentro do conteúdo, né? E de uma forma tão livre, tão natural, eles mesmos produziram, eles mesmos fizeram, a gente apenas observou, riu, brincou, e depois foi brincar com as brincadeiras que eles brincavam. Né? Então, isso é que é o interessante do audiovisual, né? Trazer a comunidade para dentro da escola, trazer essa realidade, a gente vê a realidade do outro e aproveitar aquilo ali para N possibilidades, para estudar português, matemática, ciência, história, geografia, um todo, né? Isso é que é o importante. Isso é transformar. Muito bom, Gita. Olha, a Ana Bárbara está tendo dificuldade para voltar, e enquanto isso a gente vai conversando, e se porventura... Ixi, a gente tem 5 minutos só de live, então espero que ela volte para a gente poder se despedir. Mas então é isso, gente. Olha, a gente hoje se propôs a falar conversar com foco mais na questão da sensibilização, né, ao audiovisual na escola como base para a gente poder fazer movimentos mais amplos, complexos, né? E Gita, na verdade, já articulou, né? Trouxe os exemplos de sensibilização, mas também já trouxe muitos outros movimentos que a escola fez, né, desde que se apropriou das metodologias audiovisuais, né? Então, para quem está chegando agora, viu um trecho da live, pode voltar lá no nosso canal, na seção de vídeos, poder assistir a live toda, né? O que eu acho que eu queria deixar, assim, como uma síntese que eu enxerguei do que você fala, né? A gente pode pensar a sensibilização de muitas maneiras, né? Uma sensibilização que ela está mais ligada à linguagem em si, que geralmente são as primeiras atividades que a gente faz e tem que fazer, são lúdicas quando são com as crianças, envolvem muitas vezes papel, caneta, tinta, tesoura, cola, enfim, são atividades que são mais voltadas para uma sensibilização do olhar, né? De uma relação com a linguagem em si, mais do que com os aparatos técnicos, né? A gente também tem uma possibilidade de sensibilização que está ligada aos conteúdos audiovisuais, às obras. A gente pode fazer um trabalho de cineclube, né? Já talvez fomentando ali as bases para uma relação crítica com as imagens, né? E a partir dessa relação crítica com as imagens, uma relação crítica em relação ao mundo em si, né? Que é a partir do qual a gente produz as nossas imagens, né? E a gente tem essa sensibilização que vai para o âmbito das relações, né? Seja a relação com o saber, com o conhecimento, mas a relação com as pessoas, né? Com as famílias. E o que você traz, que eu acho que também é muito interessante, é quando as relações no interior da escola são cativadas, né? São estimuladas pelos trabalhos audiovisuais. A gente já viveu essa experiência muitas vezes, quando a cultura escolar passa a se nutrir dos processos audiovisuais, e de repente o estudante pede para entrar na sala de um professor para fazer uma entrevista com as crianças, ou de repente no cineclube do mês tem uma homenagem surpresa para a diretora, com um vídeo de depoimento, enfim, a coisa começa a ganhar vida por si só ali, e aí é quando a gente percebe que a linguagem ganhou raízes a ponto de começar a fazer aflorar diversos tipos de manifestações das crianças e de professoras, né? E aí a gente, então, amplia diversas possibilidades de mediação a partir dessas direções que a gente pode dar para o processo de sensibilização, né? Então,
Gita, muito obrigado pelas suas contribuições. Realmente foi inspiradora a noite de hoje. E adorei te rever. Fazia um tempo que a gente não se via, né? Estava dizendo que a gente ainda está nessa dinâmica da pandemia, ainda é recluso, né? Embora se abrindo um pouco mais, mas a gente ainda não voltou à escola, né? Então, que bom que a gente está te vendo hoje. Ana Bárbara, infelizmente, caiu e não conseguiu voltar. Deixa eu ver se ela deixou alguma mensagem aqui para você. De... Eu que agradeço, Felipe, pelo convite. Como eu disse a você, Felipe, disse, Bárbara, pelo amor de Deus, live, Bárbara, eu acho que era live, mas assim, a gente apenas conversou, mostrou um pouco da nossa realidade. Eu sempre digo, começar hoje ou amanhã é consequência, é detalhe, né? Então, você que ainda não teve a oportunidade de trabalhar o audiovisual, comece. Dê o pontapé inicial, escute suas crianças, dê uma câmera, mostre para ela, dê um passeio. Depois pegue tudo que você filmou e olhe que você vai tirar inúmeras possibilidades, diferentes formas de dar sentido àquilo que realmente você tem que, infelizmente, né, que vem de uma escola tradicional, tem que ensinar, você tem que dar conta, mas você pode dar conta de uma forma tão diferente, tão lúdica, com uma brincadeira, com um registro de uma memória, uma foto narrada, tanta coisa interessante, dê sentido ao verdadeiro educar, né? Educar para a vida, né? Chega de material pronto, né? Seja você e o seu aluno o protagonista dessa nova aprendizagem. Chegou a hora de jogar essa educação para fora e ser mais uma semente, né, no processo de educar e de formar novos cidadãos. Nós precisamos de cidadãos mais sensibilizados, e o audiovisual ele traz essa oportunidade da gente ver a sensibilidade do nosso aluno, né, e dele também nos enxergar. Seu aluno produz, mas produza também. Mostre para ele o seu olhar, né, sua visão de mundo, o que você sabe, aproveite também o que ele sabe. É isso que eu sempre digo. Você é aprendiz tão quanto o aprendiz que você é responsável, né? Só um cheiro para vocês. Como faz Bel, né? Cheiro. A Ana, então, Seja semente, viu? a Ana aqui está se despedindo no chat, né? Ela não está conseguindo voltar. Gita, muito obrigado. Então, gente, a gente vai se despedindo, tá dando o nosso tempo aqui, de 1h30. E a gente está aqui semana que vem, tá? Toda semana a gente está se propondo a fazer uma conversa com uma professora diferente sobre um tema diferente ligado à educação audiovisual. Então, até semana que vem. Um abraço para todo mundo. Cheirão, cheiro. Tchau, tchau.